Então nós vamos primeiramente invocar a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Sonhos dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que nessa noite o Senhor possa vir, agindo com sua misericórdia no nosso meio, agindo, dando o seu Espírito para que possamos ter os ouvidos, a mente aberta e principalmente ao nosso coração aberto para os ensinamentos da nossa Santa Igreja Católica. Nós queremos fazer exatamente a vontade que o Senhor colocou para nós. E desde já eu quero agradecer a presença de todos vocês, perseverantes. Vem aqui, Gi. Vem cá. Hoje quem vai ministrar a aula, a partilha conosco é a Gi. Eu de antemão já vou pedir desculpas a vocês, ela vai ministrar a aula sentada, devido ao estado. E desde já a gente conta com a sua compreensão. Estenda a sua mão onde você está, vamos rezar uma Ave Maria para a Gi, para que ela possa ministrar segundo a vontade de Deus. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Paz de Jesus, tudo bem? Então tá jóia. Sejam todos bem-vindos. Nessa última aula do terceiro módulo, nós, desde aquele primeiro momento onde nós rezávamos, pensando em todo o cronograma, que nós faríamos aqui nessa escola de perseverança, veio no nosso coração esse tema, Testemunhos dos Santos. E, num primeiro momento, acredito que todos nós que estávamos à frente, organizando os temas, rezando, preparando, até tivemos uma reunião que falamos sobre isso, nós pensamos em trazer aqui exemplos mesmo, a descrição desses testemunhos, que são testemunhos riquíssimos para nós, porque nós sabemos que nós temos santos porque são modelos de pessoas cristãs, de pessoas que serviram a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, que deixaram tudo para servir a Deus, cada um, claro, na sua condição de vida que foi chamado. Então, nós sabemos que eles são modelos, Eles são sinais, eles são setas que nos levam sempre a Jesus. Toda devoção precisa ser cristocêntrica. Você já ouviu isso? Já ouviu alguma vez alguém falar sobre isso? Toda devoção a um santo, ela é cristocêntrica. Ele leva-nos sempre a Jesus. E toda devoção precisa ser assim, Agora, quando nós até citamos na nossa reunião que alguns santos nessa noite aqui não poderiam deixar de ser citados, porque são histórias muito impactantes, são histórias de vida lindíssimas, histórias de superação, de cruz, de sofrimento também, mas de santidade. E aí eu fiquei no meu coração assim pensando, puxa vida, mas como é que eu escolho dentre mais de 27 mil santos canonizados que a Igreja Católica tem? Parece que é tão injusto, não dá nem para saber por onde começar, Para quem que eu olho, para quem que eu dou esse tempo,
E aí, mexendo lá nas minhas coisas, eu encontrei esse livro, que na verdade eu comprei quando eu ganhei uma relíquia de um santo. E aí, esse livro é do professor Felipe Aquino, A Intercessão e o Culto dos Santos, Imagens e Relíquias. E aí me interessou o tema, né, porque eu queria saber a importância da relíquia, como é que eu fazia para guardar uma relíquia, como é que eu tratava a relíquia, enfim. E encontrei esse livro nas minhas coisas, e aí eu percebi o tesouro que tem aqui dentro, e eu queria partilhá-lo com vocês. Então, eu não trouxe aqui a descrição da história de nenhum santo, porque a devoção é algo que brota no coração de cada um. Né? Mesmo que eu falasse aqui do meu santo de devoção, mas a devoção a um santo é algo que Deus vai te tocar de forma muito particular. Claro que é bacana a gente saber as histórias, é bacana a gente conhecer as histórias que nós não conhecemos ainda. Mas o mais importante é saber por que a igreja, ela orienta, ela apoia, nos seus mais de 2000 anos de história, essa veneração, esse culto aos santos, né? Nós sabemos que a igreja ela é santa, e essa santidade se manifesta nos filhos de Deus, se manifesta nos santos da igreja. Então eu queria partilhar o conteúdo desse livro com você. Não deu para colocar tudo aqui na programação, tá? Mas eu recomendo essa leitura desde já para você. É uma leitura bem simples. O professor Felipe é muito didático, muito tranquilo, né? Para nós podermos entender, ok? Bom, então, como eu disse para vocês, a igreja em todos os tempos sempre aprovou e recomendou a importante veneração e intercessão dos santos para nos ajudarem nas lutas e necessidades. Isso sempre foi uma tradição da igreja. E é muito interessante que por 16 séculos essa veneração, ela sempre foi uma prática tranquila. Ela nunca foi contestada antes. De 16 séculos. Veja bem, nós estamos no século 21. Por 16 séculos, a igreja permaneceu acreditando, confiando, né? Elegendo pessoas, olhando com carinho para pessoas que tiveram uma vida exemplar, uma vida de santidade. Isso foi contestado mais à frente, né? Nós sabemos o quanto a igreja católica ela é atacada, ela é abordada por ela apoiar esse tipo de culto e de veneração. Como se nós idolatrássemos os santos. Como se nós idolatrássemos imagens. Tenho certeza que em algum momento da sua vida, você pode, né, provavelmente ter sido abordada por alguém que não compreendia isso. Já aconteceu isso com você? Com quem já aconteceu? Levanta a mão. Sim. Porque a interpretação que muitos irmãos fazem e outras doutrinas fazem é de que a nossa veneração, na verdade, não é veneração, é adoração. E não é isso. A igreja não nos ensina isso. Né? Não é isso que eu e você fazemos, não é isso que nós alimentamos na nossa fé, né? Não é isso que significa as imagens para nós, ídolos, não é isso. Então nós precisamos aprender a responder algumas questões, claro que com muito amor, mas também com muita certeza, porque às vezes muitos de nós ficamos em dúvida, porque nós, né, muitas vezes não tivemos a oportunidade de estudar sobre o tema, de conhecer um pouquinho mais, e aí a gente não sabe responder. E aí a impressão que dá é que nós estamos errados mesmo, e o outro está certo, porque o outro tem mais argumento do que eu, não é? Por isso, que bom que você está aqui, que bom que você está perseverando nessa escola, para que você possa mesmo defender a sua fé. Né? Bom, então,
por 16 séculos, essa veneração ela sempre foi uma prática tranquila e óbvia entre os cristãos. O Concílio de Trento, lá em 1545 a 1563, veio reiterar essa doutrina, mostrando que essa devoção aos santos sempre nos leva a Jesus Cristo. E aí a confusão vem da onde? Vamos começar lá no dicionário Aurélio, né? Quando a gente pega um dicionário Aurélio e você vai ver a diferença de adorar e venerar, olha o que a gente encontra. Adorar, prestar culto a. 2, ter muito amor a. E o venerar é demonstrar veneração por, ter estima respeitosa por, reverenciar, acatar, ter em grande consideração. Quando nós também buscamos a palavra veneração, muitas vezes lá no dicionário Aurélio, eles repetem a palavra prestar culto. E é por isso que as pessoas dizem muitas vezes para nós, mas adorar e venerar é a mesma coisa. Né? Pode procurar no dicionário que é a mesma coisa. Bom, o que nós entendemos por adoração? Né? A distinção, aí é a diferença do dicionário teológico, tá? O dicionário teológico, que muitos de nós às vezes não temos acesso, ele diz que o adorar é reconhecer do fundo do coração, com a vontade e com a inteligência, a soberania absoluta de um ser, que só pode ser Deus, o único ser absoluto. Vocês entenderam a diferença? Adorar, reconhecer do fundo do coração que aquele ser é um ser absoluto. Com toda a minha vontade, com toda a minha inteligência, eu reconheço que Ele é superior a mim, eu reconheço que Ele é o Senhor de todas as coisas. A quem nós praticamos adoração? Responde para mim. Não é? É isso ou não é? Alguma vez você foi testemunha de algum momento, de alguma situação em que a Igreja Católica nos ensinasse a fazer isso com os santos e com Nossa Senhora? Sim ou não? Fala bem alto para sair na filmagem. Sim ou não? Não, eu nunca testemunhei isso. Graças a Deus. Porque a igreja não nos ensina isso. Adorar é somente a Deus. Né? Uma outra questão também que nós vemos muito é essa confusão entre as imagens e os ícones que nós usamos. Né? Porque a palavra de Deus lá em Êxodo vai dizer assim, ó, não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhe prestarás culto. Essa palavra é o embasamento de muitos irmãos protestantes que nos acusam de idolatrar e de desobedecer a Deus. Mas Deus não disse, não farás imagens. Deus disse, não farás imagens para idolatrar. Essa foi a ordem de Deus. Vocês lembram que lá na primeira aula do primeiro módulo a gente falava sobre aquele povo que era um povo pagão, que acreditavam em muitos deuses, né, que acreditavam em magias, em superstições. E aquele povo idolatrava, e aquele povo muitas vezes construía imagens para idolatrar. Ou seja, todo o seu coração estava voltado para aquele objeto, para aquela entidade, para aquela divindade, enfim. Então, dentro desse contexto histórico, o Senhor dava essa ordem. Você não pode fazer uma imagem para idolatrar.
Até mesmo porque até no Antigo Testamento nós encontramos a ordem de Deus falando para fazer imagens mais tarde. Então, como assim? Deus não vai falar uma coisa e depois mudar de ideia, não é? A gente precisa entender, gente, o contexto das coisas, né? O contexto da palavra, de acordo com o contexto, inclusive, histórico da palavra. Mas o que a gente vê muitas vezes? Irmãos cristãos, mas que são fundamentalistas. Eles pegam uma frase e jogam como sendo, né, é aquilo e pronto, e não tem discussão, tá? Bom, não farás escultura para ti, para adorar. Nós não fazemos isso. A Igreja Católica não faz isso. Para nós, as imagens são ícones, são janelas que nos levam a uma outra realidade, que nos ajudam, inclusive, porque nós somos seres perceptivos, né? Nós temos percepção, nós temos sensações, tudo passa pelos teus sentidos, tudo. Olha o que diz o Aristóteles, né, um filósofo grego. Nada está na mente que não tenha passado pelos sentidos. Tudo que você tem guardado aí dentro, ou entrou pelos seus olhos, ou pelos seus ouvidos, ou pelo seu tato, ou pelo seu olfato, ou pelo seu paladar. Toda a experiência que você tem passou por algum sentido, né? Hoje eu cheguei aqui, eu senti um cheiro do produto de limpeza que eles passaram, né? E aí eu reconheci, eu até comentei com o irmão, eu falei, nossa, parece que é cheiro de, que boa, parece que é cheiro né, desse tipo de produto de limpeza. Mas por que eu sei, né? Eu já tive essa experiência anterior, os meus sentidos tiveram contato com isso. E um dos sentidos mais importantes que nós temos é a visão, né? Nós sabemos o quanto é importante a imagem para nós entendermos alguma coisa e para nós sentirmos, para nós percebermos, né? Aí, eu trouxe essa imagem para você. Na verdade, eu me lembrei dela e fui buscar ela na internet, né? Só para a gente fazer esse exercício aqui. Quando você olha para essa imagem, você se lembra dessa reportagem? Desse encontro, né? Do Papa Francisco com esse homem, né, doente. O que vem no seu coração quando você vê uma imagem dessa? Fala bem alto. Piedade. Carinho? Sim. Misericórdia. O que mais? Solidariedade, amor. Mais alguma coisa? Oi? Afeto. Compaixão. Quantas coisas a gente consegue identificar apenas olhando uma imagem? E é uma imagem que choca, né? Não é? Choca porque às vezes, agora eu vou falar de mim, eu não posso falar de você, né? Talvez se eu visse um irmãozinho assim, eu também teria compaixão, eu também teria piedade, né? Eu também teria vontade de fazer um carinho. Mas será que eu teria coragem? Eu não sei nem o que ele tem. Eu não sei nem que doença é essa, eu não sei se é contagioso, se não é. Nós somos assim, não somos? Às vezes o amor não nos impulsiona de primeiro momento, né? Às vezes a gente dá uma freada, né? Pelas questões humanas que nós temos. Mas quando a gente olha uma imagem dessa, não é que nós não tenhamos tudo isso de bom, mas quando nós olhamos uma imagem dessa, tudo isso não brota no teu coração? Você reconhece, né? Te ajuda a sentir, te ajuda a perceber os seus sentimentos. Olha que bacana. É só uma imagem.
Mas olha quanta coisa boa ela faz dentro de nós. Ainda mais porque é o nosso pastor. Ele está nos ensinando a fazer isso também. Agora eu trouxe uma outra imagem aqui. Olha isso. Achei irresistível. Que gera em você isso? Não é? Olha que delícia, olha que vontade, né? Que alegria, né? A gente poder, às vezes, saborear algo bom, algo gostoso, poder fazer uma escolha assim, sentir esse cheiro. Você lembra do cheiro disso aqui? Como é que é? Isso já passou pelos teus sentidos em algum momento, né? Aqui ele é só uma imagem, mas nos faz também recordar de outras experiências, né? De experiências às vezes muito boas, inclusive, porque onde tem um bolo gostoso desse, tem uma festa, tem uma celebração, né? Olha que bacana. Mas isso aqui é só uma imagem. Mas olha como os sentidos são poderosos. São muito poderosos. Agora, com relação às imagens que nós temos e que veneramos, né? Olha o que diz Santo Tomás de Aquino. O culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas como realidades, mas que as olha sob seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem a Deus encarnado. O movimento que se dirige à imagem não se detém nela. Não se detém nela. Por isso eu posso ter uma imagem diante de mim. E diante de uma imagem assim, como eu já tenho uma história, uma experiência, né, com o Senhor, isso vai mexer comigo profundamente. Né? Isso tem o poder de mexer comigo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas sensações. Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor e daquilo que nos leva a Deus, tudo isso que nós temos vai junto. Não tem como se separar. Não tem como. Então eu respeito, eu venero, eu tenho em casa, eu gosto de rezar olhando para uma, porque me ajuda. Me ajuda. Uma coisa é eu falar para você assim, pensa na misericórdia. Outra coisa é você olhar a foto do Papa dando um abraço nesse irmão. Não é? Não ajuda a gente a trazer de forma mais concreta isso? Então a imagem, a nossa devoção, ela não fica na própria imagem em si. Ela sempre nos leva além. Ela sempre nos leva a Deus. Isso é o que a igreja ensina. São Tomás de Aquino é doutor da igreja. É doutor. Esse é o ensinamento, essa é a doutrina cristã. Essa é a doutrina católica cristã. Isso é o que eu e você cremos. E muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas nos julgam, né? Por isso. O que te traz essa imagem? Quantas vezes você se deparou com uma imagem assim? Como dizia esses dias o Fernando, né, comentou com a gente que essa imagem é do filme A Paixão de Cristo, né? Tem gente que não gosta de assistir o filme porque as imagens são fortes, não é? As imagens são chocantes. O que significa isso? A imagem mexe com você, te mobiliza. Mas mobiliza para quê? Para quê? Para que você possa reconhecer que amor é esse? Que amor é esse? Né? Olha só o grau que chegou esse amor. Então, se não for para mobilizar para algo, não teria sentido. Não teria sentido. E aí, a igreja também vem nos ensinar 3 sentidos profundos desse culto aos santos, que não é adoração, né? É veneração. Primeiro, dá glória a Deus, de quem os santos são obras-primas de sua graça,
Todos eles são santos por graça de Deus. Se eu e você um dia podemos ser santos, isso vai ser pela graça de Deus e não por mérito teu. E não porque você conseguiu e lutou e tal. Não, tudo bem que, né, existem méritos seus, mas a graça de Deus vai te alcançar e vai te socorrer para isso. E vai colaborar para isso. Senão é impossível. Então, quando eu olho para alguém, quando a igreja reconhece a santidade de alguém, nós estamos dando glórias a Deus pelo que Deus fez na vida daquela pessoa. Por como Deus agiu na vida daquele cristão. 2. Suplicamos a eles a sua intercessão por nós e pela igreja. Nós sabemos, a própria missa diz, nós repetimos isso, nós contamos com a intercessão dos santos. Nós podemos recorrer a eles. É claro que o único mediador, como diz a palavra, e esse é um outro argumento que os nossos irmãos protestantes usam, o único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. É verdade. A igreja nos ensina isso. Você nunca vai ouvir a Igreja Católica falando o contrário disso. Você não vai achar escritos nenhum que digam o contrário. Mas não é por isso que nós não podemos recorrer à intercessão dos nossos irmãos santos e de Nossa Senhora. Porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. Jesus é a cabeça e nós somos um corpo. Né? E nem a morte pode nos separar, né? Porque a palavra fala isso. Nem a morte pode nos separar desse amor de Deus. Então você que é batizado, você foi inserido nesse corpo de Cristo. Queira você ou não, entenda você ou não, aceite você ou não, você faz parte desse corpo. Ah, mas e quando eu morrer? Também. Porque se a morte não pode me separar desse amor, você continua sendo esse corpo de Cristo, essa igreja. E aí, nós sabemos que nós aqui e o céu estamos em constante interferência. Né? Nada nos separa, porque somos um corpo só. E também porque são modelos de vida a serem imitados, né? Uma vez que amaram e serviram a Deus perfeitamente. Bom, mas o que é um santo? Santo é alguém que em sua vida terrestre cooperou com a graça de Deus de tal forma que antes mesmo de ter morrido, ele conseguiu atingir todas as virtudes. Todas. O livro do professor Felipe, ele ainda destaca isso. Todas são todas. Você não vai encontrar na história de um santo algum comentário mais ou menos assim, olha, ele gostava muito de rezar, ele orava demais. Ah, mas ele não era muito piedoso, não. Não, você não vai encontrar. Porque um santo é aquele que conseguiu, com a graça de Deus, alcançar todas as virtudes. Claro que com muita luta, com esforço. Da mesma forma que você, buscando a santidade, você sabe o quanto é difícil, eles também passaram por isso. Porque muitos santos, nós temos algumas histórias de santos, que desde a sua infância apresentaram sinais de santidade. Desde muito criança, né? Padre Pio é um deles. Padre Pio, quando era pequeno, quem assistiu o filme do Padre Pio que a gente indicou? De pequenininho, ele via e conversava com Jesus e Maria. Desde muito pequeno. E quando ele cresceu, uma vez conversando com seu orientador espiritual, ele ficou chocado, ele ficou escandalizado, porque ele descobriu que o seu orientador espiritual não via Jesus e Maria. Ele achava que todo mundo via. Ele achava que era normal.
E não, era um dom, né? Era um dom. Inclusive, Padre Pio, segundo o Padre Paulo Ricardo, fala que no Padre Pio, até mesmo pela época que nós estávamos vivendo no século passado, Deus carregou na tinta, de tanto dom que esse homem tinha. Deus exagerou com o Padre Pio, é assim que o Padre Paulo fala, porque os dons eram extraordinários, né? Não eram dons comuns, enfim. Bom, mas existem santos que não foram santos desde criança, né? Santo Agostinho é um deles. Santo Agostinho foi um grande pecador também, né? Na sua juventude, na sua mocidade, ele foi bem arteiro, bem arteiro. Então, entre a África ali e a Europa, ele foi bem desregrado em todos os aspectos. E por conta da intercessão da sua mãe, Santa Mônica, ele se converteu. E não só se converteu, olha o poder de oração que uma mãe tem, né? Não só se converteu, como virou bispo e hoje é doutor da igreja, um dos grandes doutores da igreja. Mas ele escandalizou o mundo com aquele livro Confissões de Santo Agostinho, porque ali ele conta coisas absurdas que ele fazia. Então escandalizou porque, nossa, mas como assim um santo fez tudo isso? Fez. Mas ele em algum momento encontrou a Deus e começou a cooperar com a graça de Deus na sua vida. E alcançou todas as virtudes também. Um santo é um amigo de Deus. É alguém que quer as coisas que Deus quer, né? Amigo de Deus. Amigo é aquele que a gente ama, que a gente quer agradar, que a gente quer ver feliz, que a gente não quer ofender, não é mesmo? E um santo é um amigo íntimo de Deus. Quando nós estamos em estado de graça, nós estamos cuidando dessa amizade com Deus. Um santo, ele é participante da natureza divina, porque Deus é santo, mas ele nos quer santo também. Então Deus é santo, mas a partir do momento que o homem se aproxima de Deus, quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais santo você pode ser. Quanto mais você se aproximar daquele que é santo, mais santo você será também. Os santos são homens e mulheres que foram heroicamente bons. Quando a gente investiga ou busca as histórias dos santos, a gente vê que eles são de diversos lugares, diversas realidades, diversas profissões. Os santos nem sempre foram padres ou freiras ou religiosos. A grande maioria, tem uma boa parte que sim, por conta da própria vida, né, de oração, enfim, que proporcionou isso. Mas nós tivemos santos sapateiros, santos professores, santos médicos, né, santos alfaiates, enfim. E tanto que a gente tem praticamente um patrono para cada profissão, né? Porque existiram pessoas santas em todos os lugares, assim como nós somos chamados a ser santos, você lá na sua casa, na tua profissão, né? Do seu jeitinho, aonde Deus te chamou a ser santo. Agora, uma coisa comum a todos eles, a bondade se expressava em todos os aspectos da vida deles. Eles eram heroicamente bons. Isso é algo comum entre eles. Eles tiveram o controle perfeito de todas as virtudes, né? Então, mesmo pecando, mesmo recorrendo, tendo que recorrer à graça, claro, de Deus, mas eles foram se aperfeiçoando. Quanto mais eles se aproximavam de Deus e cultivavam essa amizade, as virtudes iam se aperfeiçoando. Eram pessoas que travaram batalhas consigo mesmo, com a carne e com o demônio. E nós sabemos que a Igreja Católica só canoniza pessoas católicas. Então, os cristãos, o santo é um cristão católico, apostólico, romano. Por que isso? Será que a igreja fecha os olhos para toda a bondade que existe fora dela? Não.
Claro que não. Mas nós sabemos que Jesus instituiu a igreja para a santidade dos homens. Jesus instituiu a igreja para santificar os homens, especialmente pelos sacramentos. E aonde nós temos todos os sacramentos? Aonde? Só. Ou seja, aqui nós podemos alcançar essa perfeição cristã, porque Jesus instituiu na sua igreja meios para que você e eu conseguíssemos ser santos. Os sacramentos, nos sacramentos, Jesus age diretamente com a sua graça e nos dá condição de santidade, de buscarmos a santidade. Por isso, não que não existam pessoas boas, tá? Não que não existam pessoas salvas ou que serão salvas por Deus em outras religiões. Não é isso que nós estamos falando. Estou falando da canonização, desse processo que a igreja realmente reconhece essa santidade de vida, tá? É só em cristãos católicos, porque é só na igreja católica que nós temos todos os meios, todos eles, para que eu e você nos tornemos santos como ele nos pede. Então a igreja católica, ela pode gloriosamente mostrar ao mundo 20 séculos de muitos santos de todas as épocas. Em todas as épocas da igreja, se você estudar a história da igreja, você vai ver que Deus levantou os santos para aquele momento da história, para aquele momento da igreja, como prova de que a igreja de Cristo tem realmente cumprido o que ele pretendia que ela fizesse. Ele quer que a igreja torne os homens santos, e a igreja tem dado essa resposta ao mundo. Nós temos santos em todas as épocas, de toda essa história. Bom, agora uma coisa que às vezes nós não temos acesso é como é que funciona esse processo, né? Porque da mesma forma que nós somos julgados de sermos levianos, de dizer que uma pessoa é santa e onde já se viu, né? Porque na verdade os protestantes, eles não acreditam que as almas estão no céu, né? Qual que é a doutrina? Depois a gente vai falar disso mais para frente, mas a doutrina protestante, ela vem nos ensinar que os mortos estão dormindo, esperando o julgamento final. A doutrina católica não diz isso. A nossa doutrina diz que logo que nós morremos, nós nos encontramos já com o Senhor e já existe um julgamento pessoal ali. Isso é o que nos ensina a Igreja Católica, tá? Então, muitas vezes as pessoas não entendem. Ah, mas como assim? Como assim santo? Que história é essa, né? Que história é essa? E as pessoas não têm ideia do quanto é rigoroso um processo de beatificação e de canonização. É rigorosíssimo, rigorosíssimo. Tudo começa, na verdade, com a aclamação do povo. É o povo que chega para o bispo de uma certa região e diz assim: Senhor bispo, aquele irmão ou aquela irmã morreu com fama de santidade. Nós precisamos investigar. Então, assim, o povo leva essa informação para o próprio bispo. E esse bispo é encarregado de fazer esse primeiro levantamento aí de informações, de testemunhas, de provas, né, que possam sinalizar realmente isso. Se o bispo atestar, com essa pequena investigação dele, que existe uma suspeita de que essa pessoa realmente viveu em santidade, aí ele pede que se abra um processo de beatificação, né? E isso é a Igreja de Roma que vai cuidar, tá? Bom, nesse processo, existe uma investigação que vira a vida desse candidato a santo do avesso. Tudo precisa ser investigado. Tudo que for possível.
inclusive os escritos dessa pessoa. Por quê? Porque quando nós escrevemos, nós exprimimos ali no papel, muitas vezes, sentimentos, emoções muito íntimas, muito pessoais. E se a igreja encontrar algo nessas escrituras que seja desequilibrado, que seja ruim, que seja mal, a igreja já sabe que não está se tratando de uma pessoa santa. Então, essa parte escrita, os escritos dos santos ajudam muito nesse processo de beatificação. Bom, e aí também o que eles observam é que assim, nessa pessoa, a bondade se manifestou em todas as áreas da vida dela. Né? Então vai ser coletado aí muitos testemunhos, pessoas que conviveram, que viveram com ela, enfim. Depois de tudo isso, e se nada disso pecar contra a verdade, ou seja, se nada disso deixar dúvidas de que aquela pessoa é uma forte candidata para ser um beato, no caso, aí ainda a igreja exige mais uma prova, que é uma prova de fogo. É necessário que haja um milagre. Né? É necessário que alguém chegue com provas de que pediu a intercessão desse santo e foi atendido. Não adianta a gente chegar lá e contar uma historinha bonitinha, que não é assim que funciona. Aqui a igreja, ela precisa da ciência também. Então, primeiro, existem alguns critérios aí, né? Vamos supor que se trate de uma cura física, tá? Então, eu tenho uma doença e eu pedi a intercessão de um santo e, de repente, eu fui curada e eu reconheço que foi pela intercessão desse santo, eu confio nisso. Bom, essa cura, ela precisa ser milagrosa. O que significa isso? Não é porque você tomou remédio que você foi curado. Não é porque você fez tratamento e você foi curado. Não é porque você fez quimioterapia que o câncer foi embora. Não. O milagre é assim, você pediu e no mesmo momento você recebe. Tá? O milagre não é uma cura que acontece num processo comum. O milagre, ele é instantâneo. Ele é instantâneo. Quando se trata de cura física também, tem que ser atestado pela ciência. Você tem que provar que você tinha doença, que ela não tinha cura nos tempos em que você viveu ali com essa doença. Tá? Tem que ser uma doença incurável para toda a ciência nos dias de hoje, no caso. Tem que acontecer de forma milagrosa. Tem que ser irreversível. A cura que é atestada para isso, a ciência tem que provar que é irreversível. Foi curado mesmo. A doença não volta. Ok? Então, a ciência, ela entra aí. Existem muitos médicos, muitos cientistas que trabalham nesse sentido, porque esse processo, gente, é rigoroso, porque a igreja não pode nos induzir a nenhum erro. Se a igreja disser e essa pessoa é santa, ela está nos apontando um modelo para seguir. Como é que ela vai errar? Não é? Ela não pode errar. Por isso que a igreja é cuidadosa, por isso que os processos de beatificação e de canonização são demorados. Porque a igreja é muito cautelosa nesse sentido. Então aqui os milagres, como eu disse, são atestados pela ciência e não pela igreja, viu? Veja, não é um cardeal, um padre ou papa que diz assim, olha, foi milagre mesmo, hein? Não tinha jeito, cientificamente não temos como explicar isso. Não é a igreja que diz, é a ciência que diz. Depois que a ciência diz isso, a igreja aceita. Tá bom?
A comprovação de cura total e irreversível de maneira abrupta e de doença considerada incurável, né? Que eu já falei. Bom, e aí, depois de tudo isso, a pessoa é considerada beata ainda. É beata. Aí vai começar o processo de canonização, tá? Então, deve ser apresentado para o processo de canonização 2 milagres, pelo menos. Então, quando a gente vê um processo de beatificação, eles estudaram um milagre. E, claro, a vida do santo, enfim. Para o processo de canonização, pelo menos 2 milagres. E aí, nós temos a solene declaração de santidade, formulada pela Igreja Católica através do decreto do Papa. Tá? Só o Papa pode decretar isso. Só o Papa tem essa autoridade de dizer, olha, essa pessoa é um modelo para nós. Pode seguir. Essa pessoa está no céu. Porque quando a igreja, quando a ciência atesta um milagre, o que a igreja entende disso? Que se Deus se dignou ouvir a oração de uma pessoa, é porque Ele está muito próximo dela. Essa pessoa para a igreja com certeza está no céu. Quando há esse milagre comprovado, a igreja não tem dúvida que essa pessoa está no céu. E aí o Papa é infalível, ou seja, quando ele tem absoluta certeza, ele decreta, então, a santidade desse cristão. Como eu disse aqui, os mortos, eles não estão dormindo. Eu ouvi isso já na minha infância. E eu me lembro de ter ficado até confusa, com as informações. Mas como assim? Estão dormindo, não estão dormindo? O juízo final é ou não é? Como é que vai ser? A gente se confunde muito, porque é muita informação. Mas é isso. Na doutrina católica, quando nós morremos, imediatamente nós nos encontramos com Deus e somos julgados. Tá? Claro que vai haver o julgamento final, onde nós também teremos o nosso corpo de volta, o nosso corpo glorioso. Mas até então, a alma, ela vai para algum lugar. Você não vai ficar dormindo, não. Não vai ficar dormindo. Na verdade, quem nos garante isso também é a palavra de Deus. A igreja nos garante porque a palavra nos garante, Olha lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Bom, isso já explica aí um erro doutrinário, pelo menos de 2 denominações religiosas, Tanto o protestantismo, porque a palavra vem dizer que nós não estamos dormindo, nós somos julgados imediatamente após a nossa morte. Ou seja, ou você vai para o céu, ou você vai para o purgatório, ou você vai para o inferno. São os 3, vamos dizer assim, são os 3 estados aí que nós temos, porque a igreja nos ensina isso, tá? E também, como está determinado que os homens morram uma só vez. Então, meu irmão, não dá para acreditar nessa historinha de que você vai voltar, você vai ter mais chance de vir aqui purificar o que você não purificou em vida. Olha, não confia nisso. A igreja nos ensina que esse é o nosso tempo. Nós aprendemos tão bem na aula do Fernando, Nós estamos na via purgativa, não é? Vocês lembram dessa aula? Estamos aqui para isso agora. Estamos aqui para lutarmos por essa santidade, para corrermos atrás. No dia da nossa morte, o tempo se esgotou. Você já correu atrás de tudo que você podia. Diante de Deus, nós vamos nos apresentar da forma com que nós morremos. Não vai dar tempo de pegar bagagem para levar, entendeu?
Não vai dar tempo de fazer mais uma meia dúzia de caridade para te ajudar lá na hora do juízo. Diante de Deus, após a nossa morte, nós vamos nos apresentar exatamente como nós morremos. Por isso que, como nós não sabemos o dia nem a hora, a gente precisa viver em estado de graça, buscando essa amizade com Deus. Bom, isso, gente, para a Igreja Católica é dogma de fé. O que é um dogma para a Igreja? É uma verdade que é indiscutível, porque a Igreja tem certeza disso. A Igreja declara dogma o que ela tem certeza. E isso ninguém mexe. Nem o próximo Papa pode mexer nesse dogma, você entendeu? A Igreja já atestou, já carimbou, é isso. É dogma de fé. E ele foi definido pelo Papa Bento XII em sua Constituição Benedictus Deus em 1336. E aí esse textinho, eu sei que é um pouquinho grande, mas eu achei interessante, que foi também em 1439, foi reiterado isso no Concílio Universal de Florença. Então diz assim: as almas daqueles que depois do batismo não se tiverem manchado em absoluto com alguma mancha de pecado, assim como as almas que depois de contraída alguma mancha de pecado tiverem sido purificadas, ou no corpo ou fora do corpo, essas almas todas são recebidas no céu. E veem claramente o próprio Deus em sua unidade e trindade, como Ele é. Umas, porém, veem mais perfeitamente do que outras, conforme a diversidade de méritos de cada qual. Quanto às almas daqueles que morrem com pecado atual e mortal, sem demora são punidas no inferno por penas que variam para cada qual. Isso é a Igreja nos falando, tá? Desde esse concílio aí, de 1439. Ou seja, as almas todas são recebidas no céu e diante de Deus nós temos esse julgamento pessoal. Pessoal, tá? Bom, e aí nós temos aqui aquela fala também que é um grande argumento que às vezes os nossos irmãos pegam, né, para justificar a sua doutrina. Há um só Deus e também um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ok, é isso mesmo. Nós também acreditamos nisso. A igreja também acredita nisso, né? Inclusive nas missas nós repetimos isso, ó. Todas as orações que nós fazemos na missa, nós terminamos por Cristo nosso Senhor. Ou seja, nós sabemos que Ele é o único mediador. Não existe substituição para essa mediação, mas isso não impede e não proíbe que nós contemos com a intercessão daqueles irmãos que estão no céu. Por quê? Veja, gente, quando você pega a Bíblia, você vê inúmeros exemplos de oração de intercessão. Nós estamos falando que nós contamos com a intercessão dos santos. Ok. Bom, essa oração é uma oração de intercessão. Sim ou não? Sim. Vamos lá então. Moisés intercedeu pelo povo, né? Lá em Êxodos 32, de 9 a 14. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Porque Moisés intercedeu por esse povo a Deus. Moisés intercedeu. Deus ouviu a sua oração. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, né? Deus disse a Abraão, mas se eu encontrar pelo menos um justo, eu não vou destruir essa cidade então. Mas porque Abraão ficou ali intercedendo por aquele povo. Nós encontramos em diversas cartas de São Paulo, também ele dizendo, olha, aqui em Colossenses eu peguei. Nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ou seja, São Paulo rezava pelos cristãos. Rezava a todo momento. Intercedia. E também nós temos aqui uma outra passagem em Tessalonicenses. Por isso também nós, desde o dia em que o soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento da sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual. Irmãos, orai também por nós. Então São Paulo ora e também pede oração. Ora e pede oração, porque ele sabe do poder de uma oração de intercessão. São Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Olha o que ele diz: orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Quando Deus escuta a oração de um justo, o coração de um justo, né? A pureza desse coração pedindo por alguém, Deus atende. Essa oração é eficaz. A palavra vem nos falar. Lá nas bodas de Caná, quem foi a grande intercessora daquela festa? Quem? Maria. Maria estava atenta à necessidade daquelas pessoas. Maria intercedeu. E Jesus atendeu, né? Olha o poder aí da intercessão novamente, ainda mais sendo um pedido da mãe. Aí a gente vê também a parábola do rico e do pobre, né? Que Jesus usou para explicar que um estava no céu e o outro estava no inferno. E mesmo lá no inferno, houve uma oração de intercessão. Porque aquele homem rico percebeu que se os seus irmãos continuassem naquela vida, eles iam para o inferno também. Então ele pediu a Deus que ele pudesse avisá-los, né? Que algo pudesse mudar ali na vida daqueles irmãos. Olha só. Gente, mesmo no inferno, houve uma oração de intercessão. Mesmo alguém condenado ao inferno, houve uma oração de intercessão. Se Deus, ele se permite ouvir a oração dos seus filhos, a oração de você. Você reza pelas pessoas? Reza? De verdade? Eu também rezo. Por que você reza? Por que você reza? Sim? Mas você confia que Deus vai atender, né? Senão nós estamos perdendo tempo. É ou não é? Se Deus escuta até a nossa oração, que somos pecadores, que estamos na via purgativa aqui, ó, suando, quem dirá dos seus amigos próximos lá no céu, gente? É ou não é? Que dirá daqueles que têm profunda intimidade com Ele? Porque os amigos de Deus, eles não pedem nada que Deus não queira. Não. Eles não pedem nada que Deus não queira. Nós pedimos a Deus e nós devemos pedir a Deus o que Deus quer nos dar, não o que nós queremos, né? E então, se Deus escuta a minha e a sua oração, que dirá desses homens que venceram a fraqueza, que lutaram pela santidade até o final e que foram guerreiros. E aí, uma pergunta que não quer calar. Então, se Jesus é o único mediador, tá, nós sabemos que é. Mas se só a mediação dele vale, por que você reza pelas pessoas? Hã? Não é? A gente precisa perguntar isso para os nossos irmãos, porque aí é um problema para ser resolvido, né? Se eu acredito, se eu sou protestante, e eu acredito que só é por causa daquele versículo que eu não recorro a Nossa Senhora e nem a nenhum santo,
por que eu rezo? Eu, protestante, rezo pelas pessoas. Porque eles rezam pelas pessoas. Eles impõem as mãos, eles intercedem. Não é? Temos um problema aí. Quer dizer, temos não. Eles têm, nós não. Nós entendemos que isso é possível. A igreja nos ensina que isso é possível. A igreja nos ensina. Né? Nós não substituímos essa mediação que é única. Não. Mas Deus nos permite pedir. Ele nos atende. Ele nos atende. E Ele atende aos santos. Ele atende. Claro que os santos não são onipresentes e nem oniscientes. Mas Deus, na sua bondade, permite que eles possam vir a conhecer as orações que são destinadas a eles. Né? O Padre Pio mesmo disse que quando ele estivesse no céu, ele ia ficar lá na porta, esperando até que o último filho dele passasse por lá. Então imagina o coração do Padre Pio, esperando ainda os seus devotos. Esperando, porque tem devota do Padre Pio ainda para passar lá. Né? Então ele está lá esperando, está aguardando. Está lá. E Deus permite que os santos possam conhecer o pedido, a necessidade daqueles que recorrem às suas orações. Bom, e aí, nós temos na igreja, graças a Deus, algo que eu não poderia deixar de colocar também. Um fenômeno, na verdade, um milagre, né? Está acabando meu tempo, né? Ih, eu não consigo enxergar, não. Eu vejo aqui já. E nós temos, quem já ouviu falar dos corpos incorruptos? Levanta a mão. Tem gente que nunca ouviu, né? Que bom. Então vamos lá. O que se entende por corpos incorruptos? A incorrupção é a preservação do corpo humano da natural deteriorização que afeta todo o organismo poucos dias após a morte. Então nós sabemos, né, é natural que um corpo, quando uma pessoa morre, em poucos dias começa um processo ali de decomposição. Poucas horas depois que a pessoa morre, existe um fenômeno que nós chamamos de rigidez cadavérica, né? Aquela rigidez que nós conhecemos, né? Das pessoas que morrem. E após, se eu não me engano, mais de 36 horas, essa rigidez passa, mas começa esse processo de decomposição natural. A própria palavra lá em Eclesiastes vai falar, você veio do pó e para o pó você vai voltar. Isso é o curso natural das coisas. Agora, o que acontece com alguns corpos, coincidentemente de pessoas que viveram uma vida de santidade e que a ciência não consegue explicar? A igreja, inclusive, não explica. Né? O que acontece? Esses corpos, por eles se tratarem de pessoas que eram candidatas à santidade, em algum momento eles foram exumados. E quando eles foram exumados, tem corpos que foram exumados 10 anos depois, 30 anos depois, tem corpos que foram exumados séculos depois. Imaginem o susto das pessoas quando abriram aquele caixão e viram que aqueles corpos estavam intactos. Não houve decomposição. Não houve putrefação. Aqueles corpos permaneceram daquele jeito. Alguns sem rigidez nenhuma. Alguns com um cheiro de rosas. De alguns corpos já encontraram um óleo saindo dali, ou uma água minando desses corpos. Gente, com a tecnologia que nós temos hoje, a ciência provavelmente poderia, nas suas pesquisas, comprovar se houve alguma preparação desses corpos ou não. Mas não há.
A ciência não explica isso. E aí eu trouxe algumas fotos para vocês, né? Essa é a Bernadette. A Bernadette é a vidente de Nossa Senhora de Lourdes. Ela morreu em 1879, com 34 anos. O corpo dela foi encontrado assim, intacto. Depois de 30 anos, a exumação dela. Essa aqui a foto não está muito boa, foi a foto que eu achei. É o Cura d'Ars, né? Cura d'Ars foi um santo padre. Inclusive, o dia de Cura d'Ars é o dia que nós comemoramos o dia do padre. Né? Porque ele teve aí uma vida exemplar, um sacerdócio santo, santo mesmo. O corpo dele também foi encontrado dessa forma. Todos esses corpos estão expostos, cada um num lugar, né? Eu não vou saber informar agora aqui para vocês, tá? Esse é mais recente, né? Padre Pio. A exumação dele aconteceu há poucos anos. Inclusive no YouTube tem a filmagem da exumação do corpo também. Quem esteve muito próximo lá foi o Padre Juninho, né? O Padre Juninho foi lá na Itália, esteve na Itália o ano passado, ele filmou de pertinho o corpo do Padre Pio. Está perfeito. Perfeito. E aí, eu queria passar para vocês só, na verdade eu nem digitei, mas nesse livro ele fala muito bem sobre isso. O primeiro caso de corpo interrupto, na verdade, assim, o primeiro documento indiscutível, né, que a igreja tem, que relata uma incorrupção, data do século IV. Olha só. Foi redigido pelo secretário de Santo Ambrósio, o Paulino, ele chamava, bispo de Milão. Quer dizer, Santo Ambrósio era bispo de Milão, né? E aí o livro fala assim: por esse tempo, Ambrósio encontrou o corpo do mártir Nazário, que se encontrava enterrado num jardim fora da cidade de Milão. No túmulo encontrada a cabeça, que fora decepada pelos inimigos, em perfeito estado, como se tivesse apenas sido colocada junto ao corpo, do qual emanava sangue vivo e uma fragrância que superava todos os perfumes. Quando houve essa exumação, haviam recorrido 200 anos da morte desse mártir. Olha só. Outro caso, São Severino, bispo de Noricum, morto em 482. 6 anos após sua morte, o corpo foi encontrado incorrupto. São Vicente de Paulo, né, que é mais conhecido, faleceu em 1660. A exumação foi feita em 1712, olha, mais de 50 anos depois da sua morte. Aberto o túmulo, na expressão de uma testemunha ocular, ela dizia: tudo estava como quando foi enterrado. Santa Madalena Sogia Barati, fundadora da Sociedade do Sagrado Coração, faleceu em 1865 e 28 anos mais tarde seu corpo foi encontrado quase perfeitamente inteiro. São João Maria Vianney, né, que é essa foto que eu passei para vocês do Cura d'Ars. Ele era conhecido como Cura d'Ars, mas é São João Maria Vianney. Morreu em 1859 e foi beatificado em 1905. Idêntico privilégio coube a vidente de Lourdes, Bernadette. Faleceu em 1879 com a idade de 34 anos. E em 1909, passados 30 anos, o corpo foi exumado e uma testemunha afirma: não havia o menor indício de corrupção. Seu rosto parecia levemente escurecido e os olhos um tanto afundados, parecendo estar dormindo.
E aí, mais surpreendente ainda, são alguns casos de santos que o seu corpo todo estava deteriorado, mas apenas uma parte do corpo não. É o caso de Santa Brígida. Santa Brígida, quando abriram o caixão, estava tudo já era pó, mas o seu coração estava intacto. Olha que lindo. O coração de Santa Brígida estava intacto. A língua de Santo Antônio. Santo Antônio era um exímio pregador da palavra de Deus. A língua dele está intacta até hoje. E existiram outros santos que alguma parte específica do corpo, né? Santa Teresa d'Ávila também tem, né, o episódio do seu coração, né, da transverberação, né? É uma história linda. Santa Teresa, ela sentia tanto amor por Jesus, tanto amor, que ela sentia dores físicas. Então, ela sentia que como esse amor de Jesus como uma flecha entrando no seu coração. E era uma flecha que, na ponta da flecha, existia fogo. Essa era a sensação que ela narrava. Essa flecha atinge o meu coração, é como um dardo inflamado. Ela vivia isso e ela sofria essa dor, gente. E na exumação do corpo dela, Santa Teresa d'Ávila, o coração estava ali. E pasmem, existia uma cicatriz cauterizada nesse coração. Uma cicatriz de marca de fogo. Então, são as histórias que nós temos, as histórias da nossa igreja. São aqueles irmãos que, como eu e você, um dia nos encontramos com o Senhor, um dia se encontraram com o Senhor e que se apaixonaram de determinada forma, que viram que valia a pena viver por essa santidade, buscando essa santidade. E aí, eu marquei aqui uma parte que não consta historicamente, apesar de aprofundadas pesquisas que pessoas de outros credos e em qualquer outro tempo tenham manifestado, fenômenos e milagres dessa forma. Por isso que a Igreja Católica canoniza, só pessoas católicas. Nós não temos relatos de milagres assim acontecendo com pessoas de outros credos, de outras denominações. Mais uma vez, não estamos dizendo que essas pessoas não podem ser salvas. Nós estamos dizendo que todos os santos são católicos. Tá? Porque a igreja nos atesta isso e a ciência também. Bom, e aqui, para terminar, mais um parágrafo, 2 parágrafos desse livro, falando ainda sobre a incorrupção dos corpos. Aqui nos defrontamos com um fenômeno de todo inusitado e inexplicável, para o qual a ciência não pôde encontrar nenhuma explicação razoável e satisfatória. Apesar de tratar-se de casos fáceis de examinar e constatar qualquer vestígio de explicação, caso essa fosse possível, Então, a ciência provavelmente descobriria com muita facilidade se esse corpo foi preparado, mumificado, embalsamado, enfim. Ela poderia, com muita tranquilidade, achar algum vestígio disso. A evidência do fato é indiscutível. A parapsicologia não encontra sequer uma hipótese que possa dar uma pista ou tênue esperança de solução. A parapsicologia também não explica isso. A parapsicologia, no seu caminhar, no estudo do maravilhoso, se defronta uma vez mais com o absoluto Senhor da vida, que pode manifestar-se igualmente na morte, para testemunhar a doutrina e a santidade dos seus santos. É isso. Então, isso aqui é o que nós temos para essa noite.
né, partilhando um pouquinho desse livro. Tem mais coisas importantes aqui, né, que não cabe no nosso horário. Por isso eu indico essa leitura para vocês, tá bom? E espero que a organização que eu tentei fazer aqui nessa aula possa ter ajudado nessa compreensão, né, desses nossos irmãos santos, que são modelos para nós, que intercedem por nós e estão nos esperando lá também. Amém? Então tá jóia, gente. Por hora é isso. A gente tem um tempinho para partilhar.